Se você é fã de animais pré-históricos, talvez já tenha ouvido falar do poderoso megalodonte. Para aqueles que não estão familiarizados, o megalodonte é um enorme animal pré-histórico que habitava o mar, sendo várias vezes maior do que qualquer criatura marinha conhecida hoje. Embora tenha tristemente se extinguido há muitos anos, sua sombra continua pairando quando se trata de animais aquáticos. O megalodonte era um animal incrivelmente grande. Para ter uma ideia, hoje a maioria dos tubarões que você vê varia de tamanho. A maioria deles pode ter entre 2 a 4 metros de comprimento, enquanto os excepcionais podem ser ainda maiores. O tubarão-martelo varia entre 4 a 6 metros, enquanto o tubarão branco facilmente atinge a marca de 6 metros e 60 centímetros. No entanto, nenhum deles sequer poderia chegar perto do megalodonte durante o seu tempo como predador principal. O megalodonte facilmente atingia 20 metros de tamanho, e aqui está o detalhe: alguns deles eram ainda maiores. Basicamente, o grande tubarão branco de hoje não seria maior do que os órgãos reprodutivos do megalodonte. Não é à toa que o tamanho do megalodonte era algo impressionante. O megalodonte tinha uma força de mordida incrível, com uma pressão de cerca de 40.000 libras por polegada quadrada. Na verdade, é a maior força de mordida já medida em qualquer animal, vivo ou extinto. Para comparação, o Tiranossauro Rex tinha uma força de mordida de cerca de 12.000 libras por polegada quadrada, enquanto os humanos têm uma força de mordida de apenas cerca de 160 libras por polegada quadrada. Essa incrível força de mordida era complementada por mandíbulas que mediam de 3 a 4 metros de tamanho, o suficiente para engolir um ser humano de tamanho médio em uma única mordida. Portanto, sim, o megalodonte era sem dúvida uma criatura com a qual não se devia brincar. Considerando seu tamanho incrível, não é de surpreender que o megalodonte tenha usado sua influência e agido como o mais feroz dos mares. Nenhum animal estaria a salvo do megalodonte nos tempos pré-históricos. Na verdade, os registros fósseis mostraram marcas de mordida do megalodonte em algumas das maiores baleias com barbatanas da época. Isso só demonstra que nenhuma criatura, grande ou pequena, era páreo para essa besta colossal em termos de caça. No entanto, os megalodontes e os tubarões brancos não necessariamente caçavam da mesma maneira. A maioria dos tubarões brancos que você vê hoje são caçadores furtivos. Eles vão perseguir sua presa, pegá-la e levá-la para águas mais profundas, onde tem uma melhor chance de completar a caçada. O megalodonte, por outro lado, era muito mais agressivo e, é claro, dado o seu tamanho, o megalodonte não precisava ser furtivo. A criatura dependia mais da força bruta do que qualquer outro peixe. A dieta preferida do megalodonte era composta por grandes animais marinhos, e de acordo com os cientistas, provavelmente desmontaria sua presa de maneira sistemática, rasgando suas nadadeiras e cauda antes de devorá-la então, enquanto os tubarões brancos geralmente levam sua presa para o fundo do oceano, o megalodonte atacaria por baixo, rasgando sua presa completamente antes de desmembrá-la e se deliciar com sua carne suculenta. Embora o megalodonte fosse um animal grande e implacável, a maioria dos cientistas afirma que ele não tinha ossos excessivamente fortes. Eles acreditam que isso, juntamente com a evolução natural do mundo, deve ter sido a razão pela qual o megalodonte se extinguiu. No entanto, vale ressaltar que isso pode não ter sido o caso. A maioria dos esqueletos de tubarões tem muito cartilagem e, embora seus tecidos conectivos se desintegrem efetivamente ao longo do tempo após a morte, pode ser apenas um caso de não ter registros fósseis suficientes para conhecer as características. De qualquer forma, parece bastante óbvio que o megalodonte foi um animal insanamente forte com o qual não se devia brincar. E embora todos tenham se extinguido cerca de 2,6 milhões de anos atrás, sua sombra ainda paira muito entre os animais dos oceanos hoje. Quanto aos tamanhos do megalodonte, como muitos animais do mar, eles não eram homogêneos. Existiam diferentes variações, com a maioria das classificações baseadas em tamanho e estatura. Para começar, temos o megalodonte cinza. Estes eram geralmente os maiores do grupo, com corpos maiores e apetites mais ferozes.
Esses indivíduos comiam praticamente qualquer coisa e, ao aparecerem na cena, faziam todos fugirem por serem tão enormes. Depois, temos o megalodonte vermelho. Eles não eram tão grandes quanto os megalodontes cinzas, medindo de 13 a 15 metros de comprimento. No entanto, eles eram na verdade os mais perigosos dos dois, o que é interessante. E pensando bem, qualquer que fosse o tipo, o megalodonte provavelmente era o maior animal dos mares. No entanto, esse mesmo tamanho é o que tornava o megalodonte cinza uma força formidável com a qual se devia contar, mas também era uma de suas maiores desvantagens. Devido ao seu tamanho gigantesco, manobrar no oceano era um verdadeiro desafio, e caçar presas elusivas e rápidas era quase impossível. Nesse sentido, os megalodontes cinzas eram geralmente preguiçosos e lentos. Quando finalmente se alimentavam, costumavam caçar animais que tinham dificuldade para escapar ou até mesmo intimidavam outros animais a cederem sua comida. Por outro lado, o megalodonte vermelho era muito mais ágil e rápido devido ao seu tamanho menor. Ele conseguia se mover facilmente debaixo d'água, se esconder praticamente à vista de todos e até caçar algumas das presas mais rápidas e esquivas. E a cereja do bolo. Devido às disparidades de tamanho e velocidade, o megalodonte vermelho podia realmente roubar comida da boca de um megalodonte cinza e sair correndo. Afinal, o grandão não poderia persegui-lo, não é mesmo? Combine isso com o fato de que os megalodontes vermelhos eram ainda muito maiores do que a maioria dos outros animais, e você verá que o mundo estava literalmente a seus pés. Os megalodontes vermelhos tinham dentes medindo cerca de 20 centímetros de comprimento, então a caça nunca foi um problema de maneira alguma. Outra razão significativa pela qual esses animais eram tão perigosos era que eles tinham uma mentalidade de grupo. De acordo com os cientistas, os megalodontes vermelhos geralmente se reuniam e caçavam em grupos, aproveitando a abordagem de força em números para superar suas presas. Pense nisso, um único megalodonte vermelho já é algo difícil de lidar para qualquer criatura marinha, mas ter um bando deles se movendo e caçando seria uma situação completamente insustentável, algo que eu provavelmente nem desejaria ao meu pior inimigo. Claro, a parte triste disso tudo é que os megalodontes vermelhos também não tinham muita comida no final do dia, porque caçavam em grupos e praticamente apavoravam qualquer outro animal por perto. Eles não tinham tanto para comer, então levavam vidas nômades, percorrendo as vastas extensões dos oceanos e nunca tendo um lugar onde pudessem se estabelecer. No geral, é seguro dizer que nenhum animal que vivia no oceano queria lidar com esses caras. O megalodonte era uma besta feroz que tinha uma incrível combinação de tamanho e força, e que facilmente despedaçaria qualquer outro animal. Eles não tinham medo de ninguém, e praticamente todos os animais eram alimento para eles, se estivessem realmente prontos para enfrentá-los. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.